Salve, salve taverneiras e taverneiros, estamos de volta para mais um vídeo e desta vez, sim, estamos com a continuação do nosso projeto de rachuras. Estou disposta a fazer uma grande playlist aí com muitas horas para vocês se deleitarem, para vocês desenharem junto comigo, se distraírem, aprenderem um novo hobby ou aperfeiçoarem algo que vocês já gostam de fazer. Não sei como vocês vão utilizar esse conhecimento, mas enfim, façam do jeito que vocês preferirem. Bom, vamos começar aqui. Eu vou deixar essa referência aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Para vocês pegarem essa imagem. É uma imagem bastante simples, é uma florestinha com alto contraste, o que ajuda muito a gente na hora de finalizar esse projeto, porque a gente basicamente vai usar apenas 2 tons diferentes, ou seja, rachuras mais densas e rachuras mais espaçadas para causar essa sensação de um tom mediano, né, de um meio tom. Então a gente começa fazendo esse esboço bem simples. Todas as árvores têm mais ou menos o mesmo formatinho irregular, então são essas formas alongadas que eu acredito que vocês vão conseguir fazer sem muitas dificuldades. E se você nunca fez e se sente insegura de fazer, tente fazer, pelo menos. Eu acho que nada de ruim pode sair de uma tentativa simples de fazer algo que a gente nunca fez, né? O não a gente já tem, né? O não sei a gente já tem. A gente está indo em busca do quero tentar fazer, quero ver se consigo fazer. Então vamos tentar se divertir nessa tentativa. Bom, vamos fazer esse esboço prévio, bastante simples. Não percam tanto tempo fazendo isso aqui, porque é legal fazer o esboço, essa delimitação prévia, mas às vezes, é uma coisa que eu sempre digo, às vezes as pessoas perdem muita energia no esboço, começam a se estressar muito nessa parte inicial. Então, se você perceber que você está se estressando muito, para um pouco, vai fazer outra coisa e depois você volta para a parte do esboço, porque para meio que você não ficar sem energia, né? Para que você não perca a vontade de fazer o projeto, né? Para que não fique algo extremamente estressante. Às vezes acaba acontecendo da gente se estressar antes de começar. E aí a sensação do trajeto, né? Da trajetória acaba ficando muito desgostosa, né? É muito ruim a gente olhar para trás e ver algo que a gente fez e que traz lembranças ruins, né? Eu passei por isso recentemente e eu não quero que vocês passem por isso, é muito ruim. Então vamos com calma. De antemão eu já quero dizer que esse é um projeto que vai demorar mais ou menos umas 3-4 horas. Então façam realmente com calma, com tempo disponível para fazer. Eu recomendo que vocês façam aí pelo menos um tamanho A5, ou tamanho A4 seria o ideal para esse tipo de projeto, para que vocês tenham um espaço maior para arriscar. Eu sempre falo sobre espaços, né? Quanto maior esse espaço, mais liberdade a mão vai ter para correr, mais liberdade você vai ter para manusear essas ferramentas. Então é importante que nesse começo tente não fazer as coisas num lugar tão pequenininho, principalmente porque as rachuras elas precisam desse espaço também para que elas aconteçam, né? E no começo, né, ali quando a gente está começando a fazer nossas primeiras rachuras, é bem comum que a gente acabe errando muito esses espaços e com o tempo a gente vai entendendo mais ou menos como fazer isso, né? Não chega a ser uma grande preocupação, mas quando a gente está fazendo, quando a gente está desenhando num lugar muito pequenininho, é muito mais complexo de acertar as coisas, né? De colocar as linhas nos seus lugares devidos. E bom, a gente vai usar todos aqueles conhecimentos que a gente viu no vídeo anterior. Eu vou colocar tudo isso aqui numa playlist. Tudo que a gente viu no vídeo anterior. A gente vai meio que combinar algumas daquelas linhas, né? Daquelas formas, para que a gente consiga fazer esse projeto de hoje. Não é super complexo de verdade. A gente vai trabalhar basicamente com rachuras simples, né? Que são essas linhas paralelas
e pequenos pontinhos ali para fazer as regiões de médio contraste ou então que tenham mais luminosidade. A gente vai usar os pontinhos para fazer esses pequenos tracinhos ali que eu tô fazendo no meio para insinuar essa região que tem um pouco mais de luz. Uma das coisas que é legal, eu não fiz de início, mas depois eu fui começando a fazer, é a gente traçar uma linha contínua ao redor do nosso desenho, né? A gente fazer primeiro o esqueleto e depois a gente fazer o preenchimento. E vocês vão ver que daqui a pouco eu vou começar a fazer realmente esse esqueletinho de todas as árvores, né? O que é o esqueleto? É o contorno. Basicamente, começar pelo contorno vai ajudar a gente a ter mais ou menos uma noção de para onde que a gente vai correr, né? E não se preocupe em fazer todas as linhas da espessura final, tá? Realmente não se preocupe em fazer isso. Vai fazendo aos pedacinhos, aos pouquinhos, e depois você volta naquela linha se precisar escurecer aquela linha, né? Se precisar deixar aquela parte mais densa, né? Uma região que tenha mais sombra, você volta naquela linha. Faz uma linha por cima daquela, né, para trazer um pouco mais de peso para aquela linha, escurecer aquela linha, e assim a gente vai construindo pouco a pouco. Quando você vê que finalizou um tronco, por exemplo, daqui a pouco vocês vão ver que esse aí, daqui a pouco não, daqui a muito tempo, vocês vão ver que esse tronco aí vai estar finalizado. Então eu volto nele muitas vezes ainda para reorganizar coisas que eu gostaria de reorganizar. E aí entra um outro ponto bem interessante. Tudo é critério, gente. Não é porque eu tô fazendo desse jeito que vocês precisam fazer exatamente assim. Com as mesmas linhas, né? O mesmo passo a passo. É claro que essa ideia aqui é de ser um tutorial, né? É óbvio que é isso. Mas faça no seu tempo, faça do seu jeito, faça do jeito que for mais confortável para você fazer. Isso aqui é um guia, tá? É um guia para que você consiga se orientar mais ou menos sobre para onde ir e como ir, né? Que é o que a gente já conversou. Linhas paralelas, linhas mais grossas, linhas mais finas. Eu estou usando pontinhos ali no meio para fazer essa região mais clara. Eu volto, né, para poder escurecer as linhas, para trazer mais peso para as regiões mais escuras, né? É muito importante a gente se atentar para essa questão aí dos valores tonais, né? Que são basicamente o claro e o escuro da nossa imagem, que vai fazer com que ela fique mais real. Então, isso é o básico. Isso é o básico. A gente precisa depois conversar sobre isso em outro vídeo, né? Valor tonal, esse tipo de coisa. Mas se você conseguir fazer isso aqui intuitivamente, olhando do jeito que eu tô fazendo, olhando a referência, olhando o peso dessas linhas, né? As mais escuras, as mais claras, eu garanto que as coisas vão ficar muito mais fáceis depois com o tempo, né? Às vezes a gente tem que deixar fluir mesmo um pouco. Antes de partir para a parte especificamente da teoria, eu sei que muita gente gosta muito da parte da teoria, eu acho importantíssimo porque é o que vai dar peso para o que a gente está fazendo, é o que vai dar substância, né? Assim, é o que vai sustentar, são os pilares do nosso trabalho. Mas às vezes as pessoas só querem desenhar algo para relaxar. Às vezes algumas pessoas não funcionam exatamente indo direto para a teoria mais pesada para construir suas imagens. Então eu sempre gosto de combinar teoria e prática. Eu acho que é o jeito que eu Priscila, gosto de aprender. É o jeito que eu gosto de passar para frente. Eu não sei se é o melhor jeito de fazer isso. Eu não acho que é o único jeito, mas certamente eu ficaria muito mais feliz de perceber que alguém conseguiu evoluir no seu trabalho por experimentos, né, por observações e obviamente por estudo, do que especificamente porque aquela pessoa se dedicou a copiar o que eu estava fazendo, né? Então assim, no fim do dia, aquela pessoa acaba se tornando uma cópia minha e não necessariamente se tornando o que ela é, fazendo as coisas do jeito que ela faz.
E isso eu acho que é muito mais valoroso do que você se tornar cópia de professor tal, cópia de professora tal. Isso é muito chato. E eu sou bastante contra isso mesmo. Eu sei que na história da arte e na vida a gente faz as coisas copiando, observando e copiando, mas a gente precisa, raciocinar, a gente precisa dar o nosso toque para tudo que a gente está fazendo. Senão, eu acho que perde-se um pouco o propósito, né, de fazer as coisas, né? A gente precisa realmente usar a nossa cabecinha, colocar a nossa cabeça para funcionar, para fazer algumas coisas na vida e descobrir o nosso próprio jeito de fazer, óbvio, não deixando de lado a forma com que outras pessoas já fizeram, até porque, né, afinal de contas, muita gente já fez, já passou por isso, já errou, já acertou, já meio que capinou ali o caminho para que a gente viesse passando depois, né? Então a nossa vida se torna muito mais fácil por causa dessas pessoas que já vieram, que já erraram, que já descobriram milhões de coisas e que escreveram toda essa teoria pra gente, né? A teoria é a escrita da prática, é a prática por escrito, né? Organizada e documentada por várias pessoas para que a gente, no futuro, abra um livro e veja toda essa prática que já foi documentada por outras pessoas e a gente consiga realmente também colocar em prática, né? Mas o que eu quero dizer com isso é: observem o que eu estou fazendo, né? A gente fez o exercício prévio das linhas, da estrutura das linhas. É um exercício para fazer muitas vezes, não é um exercício para fazer uma vez só. É uma coisa para a vida inteira. A gente vai fazer outros exercícios de linha também, não se preocupem, né? O que eu quero dizer é: se divirtam. Se divirtam. No fundo, é isso que eu tô querendo dizer o tempo todo. Porque às vezes a gente coloca uma pressão que não é preciso para fazer aquilo que a gente quer fazer, né? As coisas precisam... Todas as coisas têm o seu tempo para acontecer, né? E a gente precisa entender isso também, né? Então, vamos voltar aqui para execução desse projeto. Uma das coisas que eu acho muito legal que realmente vocês reproduzam o que eu tô fazendo é ir com calma. Eu acho que um dos maiores segredos da Ashura, né, das linhas, é a gente tratar cada uma delas como linha de fato. Cada uma dessas linhas é muito importante. Ah, Priscila, então você está dizendo que não é para copiar, mas todas as linhas são importantes, então eu preciso fazer tudo de um jeito muito perfeito. Não é isso, não necessariamente, não exatamente isso, mas você precisa ter cuidado com todas essas linhas. Fazer essas linhas, posicioná-las cuidadosamente, né? Pelo menos nesse começo, que a gente tá nesse primeiro projeto, é legal a gente tomar um tempinho e fazer com calma para a gente entender como essas linhas funcionam, né? O que é que, sei lá, se eu inclinar mais a minha caneta, o que é que acontece? Se eu deixar a minha caneta mais em pé, o que acontece? No meu caso, eu tô usando uma caneta de vidro, né? Um bico de pena de vidro. Então ela não tem tanta variação assim na ponta, mas mesmo assim, se eu inclino ela, se eu uso ela com mais ou menos velocidade, algum efeito vai acontecer diante dessa ação, né? Então a gente precisa ir tomando o nosso tempo para fazer essas observações também quando a gente está trabalhando. Se você estiver trabalhando com uma caneta nanquim, com uma caneta esferográfica, com uma Bic, com uma caneta gel, todas essas ferramentas vão te dar um tipo de linha diferente, a depender do jeito que você use essa ferramenta, mais inclinada, mais devagar, mais rápido, mais em pé, né? Tudo isso vai trazer efeitos diversos e isso também faz muito parte da sua construção, da sua construção enquanto artista e da construção do seu trabalho, né? Observar o que é que acontece com esses instrumentos enquanto a gente está trabalhando. Isso é uma parte bastante importante, até porque muito artista, eu sempre falo isso também, muito artista acaba se tornando referência por algo que acabou fazendo por acidente, né?
Alguém fez algo de forma acidental e aquilo se tornou a marca daquela pessoa. Ou às vezes era simplesmente o único jeito que ela conseguia fazer. Por exemplo, as achuras de Leonardo da Vinci eram todas feitas no lado oposto. Todas as linhas eram feitas para o lado oposto, porque ele era canhoto. Então isso se tornou uma marca das achuras dele, dos trabalhos dele. Todo mundo já sabia que era de Leonardo, porque ao invés de ser de cima para baixo e da esquerda para a direita, era o oposto. Era da direita para a esquerda. Então, é óbvio que era o único jeito que ele poderia fazer, né? Porque ele era canhoto, não tinha como fazer de outro jeito. Existe um sentido para a gente usar essas linhas para que a gente não manche o papel, né? Ou manche o mínimo possível. Vocês vão ver também que eu vou acabar manchando o papel futuramente, porque como eu tô usando essa caneta, às vezes, dependendo do que eu tô fazendo, do tipo de linha que eu tô fazendo, ficam ali uns pontos de tinta no papel, né? E essa tinta, ela demora um pouco para secar. E eu esqueci completamente disso. Então eu termino todas essas primeiras árvores, que são as árvores mais escuras do nosso projeto. Eu faço todas elas primeiro e depois eu vou para as camadas de trás, que são as árvores mais claras. E aí quando eu passo para essas árvores de trás, é aí que eu sujo o papel. Então o ideal é a gente esperar um pouquinho ali para secar, ou utilizar uma caneta que seque mais rápido, um nanquim, por exemplo, né? Uma caneta mais fininha. Se você estiver usando uma Bic, por exemplo, né, uma caneta esferográfica, você também não vai ter esse problema, né? Dificilmente ela vai borrar, porque ela já sai bastante sequinha ali no papel. O fluxo de tinta é bastante controlado, né? É totalmente diferente de trabalhar com esse tipo de caneta, que você vai puxando a tinta ao longo do processo, ao longo do desenho. Mas enfim, é isso, tá? Era isso que eu queria dizer. Vão observando as coisas que vocês vão fazendo e vão tentando entender, né? Tentem entender o que cada um desses movimentos vai causando, vai fazendo. Por exemplo, aqui eu tive que ir e voltar não somente para corrigir o desenho, mas também para ir pegando tinta ali no meio dessas pocinhas de água que ficavam, de água não, de tinta que ficavam se formando no meio do processo de desenho, porque a caneta de pena de vidro, ela tem uma peculiaridade, né? Quando a gente encosta ela no papel, o fluxo de tinta, ele vai descendo, então não existe assim um controle como numa caneta tinteiro, por exemplo, que também é dessa maneira, mas a tinta ela não vai escoando assim muito rapidamente, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de agilidade para fazer os trabalhos com esse tipo de instrumento aqui. E é uma coisa que para mim é uma grande novidade, porque eu acho que é a segunda vez que eu uso essa caneta de vidro para trabalhar, e a gente vai tentando entender como que funciona, né? Como que eu posso usar isso aqui ao meu favor. E para mim tá sendo uma delícia, né? Eu adoro descobrir coisas novas, eu adoro testar coisas novas, e tô muito feliz de poder trazer isso aqui para vocês também. Não é um vídeo sobre o material, mas é um vídeo sobre um trabalho feito com esse instrumento, né? Com esse material, que eu tô achando simplesmente fascinante de utilizar, mas não é muito fácil. Então, se você tá começando a fazer achuras agora, eu definitivamente não recomendo que você compre uma pena de vidro nesse momento. Vai usando caneta, porque vai ser muito mais tranquilo, muito mais simples, né? Nesse momento onde você vai estar preocupado em fazer outras coisas e não necessariamente com o instrumento que você vai estar usando. Mas enfim, essa parte inicial do nosso projeto é bastante simples, gente. Realmente a gente vai tentar fazer essas linhas mais densas, né, para trazer tanto essa parte mais escura, quanto também uma certa textura para essa árvore que a gente está construindo, né, para essas árvores. Todas elas estão sendo feitas com o mesmo tipo de linha, o que não significa que é a única forma de fazer árvores. Isso é uma forma que a gente está fazendo aqui para fins didáticos, para a gente conseguir fazer esse projeto de um jeito simples, mas existem muitas outras
execuções, muitos outros tipos de Ashura que a gente poderia usar nesse projeto, muitos tipos de linha, de texturas, enfim. Vai depender muito de como você pretende fazer aquela finalização, sabe? Não existe um certo e um errado, existem milhões de possibilidades e você pode se utilizar dessas possibilidades ao seu favor para contar essa história. Uma coisa bastante comum, né, de fazer árvores com essas linhas mais curvas, né, assim, paralelas, mas meio curvas, é porque é mais ou menos ali o formato da própria árvore, né? É um tronco que tem um formato cilíndrico. Então é interessante que a gente use essas linhas também para acompanhar esse formato mais cilíndrico, mas não significa que é o único jeito de fazer. Definitivamente não é o único jeito de fazer. Árvores existem outras formas, enfim, até porque vai depender também de como essa árvore está, qual a textura dessa árvore. Ela é uma árvore mais lisa, ela é mais rugosa, ela é mais antiga, né? Ela é mais fina, mais grossa, enfim, mais clara, mais escura. Tudo isso vai depender para que a gente consiga fazer uma finalização condizente com o que a gente está vendo, né? Com a imagem que a gente está vendo e, obviamente, o nosso toque final, né? A parte da criatividade, né? Aquilo que a gente quer colocar, imprimir naquela imagem. Eu quero que essa árvore seja mais densa, eu quero que essa árvore seja mais profunda, mais marcante, mais impactante. Eu quero que essa árvore seja mais delicada, né? Eu quero que essa árvore seja mais distorcida, ou seja mais infantil, ou seja mais fantasiosa, enfim, ou seja uma árvore que realmente se pareça muito, muito, muito com a realidade, né? Então, cada pessoa, cada artista vai decidir como quer retratar, qual tom que quer dar para aquele objeto, né? Eu quero fazer um projeto mais casual, então eu não vou me preocupar tanto assim com as linhas, né? Eu vou fazer uma coisa mais rabiscada, vou fazer uma coisa mais livre, mais solta. Tudo depende, gente. Eu sei que essa resposta do tudo depende é péssima. Mas nesse caso, tudo realmente depende de tudo, né? Enquanto artistas, nós somos livres para fazer, para tomar essas decisões, para escolher a forma como a gente vai querer abordar um assunto, querer finalizar, querer fazer um acabamento, fazer um tipo de desenho, fazer uma forma, né? Nem sempre a gente precisa seguir literalmente a realidade. Inclusive, tem trabalhos incríveis, assim, de artistas absurdos que não seguem a realidade, né? Que não tem muito a ver com a realidade. O que a gente precisa entender para fazer esse tipo de trabalho é como fazer com que aquilo seja real, mas não seja real, né? E não fique estranho, né? Então a gente precisa estudar um pouco aí de outras coisas, de peso, né? De composição visual, peso de linha e tudo mais, para que a gente consiga fazer com que essas formas sejam mais harmoniosas, distorcidas e ainda sejam bonitas, né? Interessantes. Isso é uma um dos grandes desafios aí de ser artista, né? Trazer a realidade de um jeito especial, de um jeito único, né? De um jeito encantador, né? Eu acho que as Ashuras são sempre bastante encantadoras. Sempre que a gente vê desenhos assim com Ashuras, eu não sei vocês, mas pelo menos eu fico muito tempo olhando, eu fico muito encantada. Qualquer tipo de desenho com Ashura, não necessariamente assim, desenhos absurdamente rebuscados, né? Mas às vezes eu fico muito encantada em como que com poucas linhas alguns artistas conseguem fazer Ashuras incríveis e passar a mensagem que eles querem passar. Um dia eu vou trazer aqui para vocês alguns artistas que eu sigo, que eu acompanho e gosto muito do trabalho de linha deles, assim, como que realmente consegue ser uma coisa absurda. Eu fico, assim, me sentindo um grande nada, né? Aí eu paro e penso, não, você é você vai fazer do seu jeito e não tem ninguém que vai fazer do jeito que você faz, porque infelizmente, ou felizmente, para falar a verdade, né? É impossível a gente mimetizar o outro, né? A gente tenta copiar para fins didáticos, mas a gente sempre vai ter o nosso jeitinho de realizar as nossas próprias coisas, e isso é a beleza que gira em torno do fazer artístico,
né? Isso é uma das coisas mais legais que tem. Então já começamos a fazer aqui a nossa segunda camada de árvores, entre aspas, né? Que seria o segundo plano de árvores que a gente já tinha delimitado lá na hora do esboço. Aqui eu quero deixar bem claro que a gente não precisa fazer exatamente como está na referência. Vocês vão perceber que eu não fiz tudo. Não tinha como fazer tudo, obviamente. São muitas camadas de árvores ali. Na verdade, tinha como fazer sim, mas eu acho que por escolhas artísticas a gente não precisa fazer absurdamente tudo igual, né? A gente vai se basear naquela imagem para construir o que a gente quer. Então aqui eu tô pegando esse segundo plano, que é um pouco mais claro do que o plano principal, né? Que são as nossas árvores aqui da frente. Nessa segunda camada de árvores, as linhas estão mais espaçadas, né? Ali tem uma folga entre essas linhas, né? Isso é proposital para a gente causar um pouco mais de luminosidade. É como se essas árvores, elas estivessem ali, né? A ideia que eu pensei aqui para isso é que essas árvores estão ali, mas elas não estão 100% definidas, né? Como se a gente visse, mas não visse direito, assim, exatamente o contorno, exatamente as linhas. Então, é interessante a gente não contornar 100% dessas árvores e também não fazer as linhas
tão pesadas, né, tão próximas umas das outras, para que a gente consiga deixar essa parte mais solta, né, mais respirável mesmo, já que o nosso fundo, né, lá na parte de trás vai ser totalmente branco. Então é legal que a gente consiga já ir deixando essas árvores mais próximo do branco mesmo, né? A ideia é basicamente essa, fazer linhas com mais espaço, com menos peso visual, para que a gente consiga trazer essa ideia de estamos chegando num plano mais leve, né? Que é a parte completamente clara dessa imagem. Então essa parte aqui é a parte onde a gente já está se encaminhando aí para o final mesmo do nosso projeto, né? São poucas árvores, são linhas mais soltas, né? Se você quiser dar uma pausa, se já estiver cansado aqui nesse momento, dá uma pausa antes de fazer essa parte do final, né? Eu fiz um café ali para poder vir aqui para essa parte e finalizar, né, o trabalho. Depois dessas linhas aqui, dessa parte de trás, a gente ainda vai fazer uma textura ali no chão, que vão ser com pontinhos, né? Meio que para simular aquela ideia da brita. Então a gente vai fazer esses pontinhos no chão, que são basicamente pontinhos mesmo, sabe? Não tem muita regra, não. Ora esses pontinhos vão estar mais próximos, ora eles vão estar mais separadinhos, para que a gente consiga dá essa sensação de pedrinhas ali no chão, né? De uma areia, uma pedrinha, algo do tipo. Os pontos não são tão pequenos, né? Eles são um pouco maiores, justamente para a gente dar essa sensação de que são pedras e não necessariamente que é uma areia no chão. E ao longo ali à medida que esses pontos vão se aproximando dessas árvores que estão mais clarinhas, esses pontinhos também vão ficando mais clarinhos. Então a ideia é justamente essa, que esses pontos também vão fazendo ali que eles comecem a formar um degradê, né, que vai em busca dessa parte mais clara do desenho. Então a ideia é fazer algo mais denso e que vai indo aos poucos, se tornando algo mais difuso, né, mais efêmero. E é isso, gente. Esse é o projeto de hoje, nosso primeiro projeto aqui de árvores, que é simples, mas não tão simples, eu sei, eu tenho consciência disso. Mas eu acho que vai dar também para treinar muito essas linhas paralelas. Talvez seja o primeiro contato de muitas pessoas com essas linhas paralelas para formar desenhos, né? Usar linhas paralelas unicamente para formar um desenho do início até o fim, sem nenhum tipo de tinta, sem nenhum tipo de subsídio ali, de como é que chama, esfumaçado, né? Sem nenhum esfumato, sem nenhuma dessas ferramentas, somente as linhas. Então, parabéns, né? Se você chegou até o final, fico muito feliz. Eu quero saber quem fez depois, se teve alguma dificuldade, se divertiu, se achou que não ia conseguir. Enfim, me conta aqui nos comentários, eu quero saber como foi para vocês fazer isso. Eu espero que tenha sido um momento divertido, legal, e de se desafiar mesmo, né? Acho que uma das coisas mais legais da gente tentar fazer esses projetos é a gente se levar a um certo limite, né? Não o limite do absurdo, né, do impossível, mas um limite que seja factível, que seja divertido, legal, que a gente consiga depois olhar para aquele desenho e dizer, poxa, foi o que fiz, olha só que legal, eu lembro desse dia, e eu sempre lembro, né, eu aqui, a taverneira que vos fala, eu sempre lembro do que eu estava fazendo, do que eu estava ouvindo, do que eu estava assistindo nos dias que eu desenhei, todos os dias que eu desenhei, todos os desenhos que eu fiz, todas as coisas, todos os momentos que eu estive desenhando, gravando, editando, eu sempre lembro exatamente o que eu estava fazendo em paralelo àquilo. Então acaba que se torna um momento bastante marcante para mim também. Eu espero que esses momentos possam também ser marcantes para vocês de alguma forma, que sejam leves, que sejam divertidos, que possam fazer bem para a alma de vocês, tá? Que possam fazer com que vocês sejam mais felizes, mesmo que seja ali por 4, 5, 6 horas no dia, né, na semana, enfim. Eu sei que a rotina é super corrida de todo mundo, mas é muito bom a gente tentar olhar um pouco para nossa saúde mental também, de alguma forma, né? E se esse for o seu jeito de se sentir mais saudável mentalmente, então faça, se jogue e tente realmente
ter esses momentos, criar para você, né? E bom, gente, vamos chegando ao final desse projeto, que eu adorei fazer mais uma vez. Deixa o like, tá? Se esse vídeo foi legal, se ele foi divertido, se você aprendeu algo hoje, deixa aqui o seu like, deixa um comentário, eu quero saber se você fez, se foi legal, se não foi legal, como que você fez. Se você já tinha feito algo com rachuras antes, me conta aqui, eu quero saber tudo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, pra gente conversar mais sobre arte, sobre cultura pop, sobre desenho, sobre rachuras, enfim. Esse é o universo do desenho, tá? Estamos aqui na nossa taverna do desenho, onde o café é mais quentinho e o nankini sempre é de boa qualidade. E a gente se vê no próximo vídeo.